Amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já também cumprimentar os irmãos que chegaram, né? Deus abençoe. Que o Senhor possa estar também agindo e operando a favor de vocês. O nome da Ana, você está aqui já faz tempo. O nome do irmão? Eduardo, Deus te abençoe, tá? Que o Senhor possa fazer aquele propósito ao qual você tem desejo do teu coração. Amém? Glórias a Deus. Então, para nós darmos sequência no culto, depois de estarmos aí, acho que visitamos só os irmãos mesmo, né? Eu acabei esquecendo de perguntar, de ver, mas acho que só os irmãos, os demais são de casa, né? Glórias a Deus. Eu queria te convidar então para abrir a palavra do Senhor. Nós vamos passar para o momento ao qual nós vamos receber a instrução, a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Você que pode, se põe de pé. Você que não pode, você vai dobrar a tua cabeça e o Senhor sabe da tua reverência. Glórias a Deus. Amém? Eu quero te convidar para abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, Rabassuricanda, Labasérvia. Obrigado, Tiago. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Amém? 16. Atos, capítulo 16. Versículo de número 11. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Digno de louvor, digno de adoração. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Digno de louvor. Oh, maravilha de Deus. Pastor, aguarde, fica tranquilo. Amém, Jesus. Maravilhoso. Amém? Amém. Podemos ver então? A palavra do Senhor diz assim, capítulo 16, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia. No dia seguinte a Anópolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando nós, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas, para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. São palavras do Senhor, e você pode se assentar essa noite, em nome do Senhor Jesus. Essa noite eu quero trazer uma palavra ao qual muitas pessoas, às vezes, elas têm desejos que Deus venha trabalhar, venha agir, venha operar em suas vidas. Como também existem pessoas que elas estão envolvidas com o Senhor, mas na verdade elas estão entusiasmadas com o entusiasmo de outros. Então olha só, eu quero que você entenda, preste atenção.
Tem pessoas que querem Deus agindo na sua vida, e elas fazem por isso, se dedicam por isso, como também no mesmo lugar, na mesma organização, no mesmo culto, na mesma reunião, vai ter pessoas que também querem que Deus haja, mas elas estão empolgadas só. Elas estão ali por causa da empolgação das outras. Assim era no tempo de Jesus, e assim é nos dias atuais. Como que eu sei, como você sabe, e como qualquer outro homem saberá, se é uma empolgação, ou se é um desejo que está lá dentro ardendo como uma chama, como um fogo consumidor? Como você não saber? E diz que o apóstolo Paulo passou por várias cidades, até encontrar uma pessoa chamada Lídia, que aonde ela se convertendo, ela e sua casa. Irmãos, sabe o que é a conversão de uma pessoa e de sua casa? Eu vou te dizer como é isso. É algo que é tremendo, é algo que é grandíssimo, mas é algo que não acontece em todas. Algumas acontecem com o tempo. Hoje um, amanhã mais um, depois de amanhã mais outro. E se a família for muito grande, às vezes leva um tempo maior. Como também diz a palavra que ela se converteu e toda a sua família se converteu no mesmo instante. Ou seja, houve uma situação que todos olharam e disseram: não, realmente nós precisamos, nós queremos, e se converteram. Mas isso é muito raro. Sabe por quê? Porque a salvação ela é individual, e Deus respeita o meu livre-arbítrio e respeita o teu. Então, às vezes, a empolgação naquele momento, naquele instante, todo mundo está indo para a casa de Deus, parece que a família está numa boa, todo mundo está junto, todo mundo está ali na mesma onda, está indo todo mundo na mesma onda. E de repente, para. Um sai para a direita, outro sai para a esquerda, outro sai para os fundos. E aqueles que pensavam: puxa, toda essa casa aceitou o Senhor, agora não é mais toda a casa. Por quê? Porque naquele instante o entusiasmo, a alegria, o fogo que estava dentro das pessoas era por emoção. Pastor, e como acontece depois? E daí? Acabou a emoção. Muitas coisas acontecem por emoção. O meu casamento foi um casamento feito na emoção. O meu casamento foi um casamento de emoção. E um dia quase acabou. E por um pouco quase acabou, porque a emoção acaba. Por um pouquinho, bem pouquinho. E sabe o que esfriou o nosso casamento? Naquela época que nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos entendimento, não tinha discernimento de nada. Eram duas crianças se casando, e as dificuldades chegando, e os filhos nascendo. E como dizia minha esposa naquela época, cada momento, cada instante era um filho. 3 anos de casado, 3 filhos, né? E daí? E essa circunstância? E esse desespero? Irmãos, só para quem tem filho pequeno sabe como é difícil você pegar uma criança recém-nascida, arrumar, trocar, deixar cheirosinha, bonitinha, de repente dá uma febre, de repente tropique que machuca o dedo, de repente ela tem uma diarreia, de repente uma dor de ouvido, não dorme de noite, não deixa pai nem mãe dormir. E 3, um atrás do outro, são 3 vezes isso. E fralda, que antigamente as mulheres lavavam umas fraldas branquinhas, botavam no varal, coisa mais linda de ver. Passava à frente de uma casa, você olhava para cima, um monte de bandeirinha branca assim, ó.
E hoje não se vê mais isso, sabe por quê? Porque a fralda descartável chegou. Agora a criança, qualquer momentinho vai lá, arranca aquele negócio, dobra assim, joga no lixo e põe a outra, bem facinho, irmãos. É tremendo isso. Mas o bolso responde. Vai chegar um momento que o bolso vai dizer: ei, acabou. E você vai dizer: mas espera, meu filho, minha filha não pode ficar sem. As dificuldades vão apertando. A saúde do homem e da mulher também vai se indo. Aquele amor que era só abraço, só beijinho. Irmãos, quando eu namorava minha esposa, não tinha um fim de semana que nós ficávamos em casa. Um dia era no passeio público, um dia era no botânico, outro dia era só não fui no zoológico, porque eu me confundi lá com os bichinhos lá, capaz de ficar, né? Então eu não fui. Mas nos demais eu fui tudo. Levava ela, tirava a foto. Irmãos, nós temos muita foto da primeira barriga da minha esposa, exibindo a barrigona da minha esposa, coisa linda. Vou ter um filho, né? Nós vamos ter um filho. Ai, coisa linda, como é tremendo, que maravilhoso é até nascer. Aí nasceu. Aí o primeiro choro, ai que lindo, que delícia. O chorinho que tanto esperávamos, porque era o primeiro, nunca tinha visto uma criança nossa chorar. Que pavor depois os três chorando ao mesmo tempo. Que desespero ter que alimentar 3 mamadeiras, irmãos, porque ela não podia dar de mamar e os nossos bebiam não. Que desespero ter que correr numa prefeitura, numa ação social e ter que pedir, e muitas vezes ela tomava 4 e eu só tinha 1 para dar, porque a prefeitura dava 1. Ah, se não fossem os amigos, se o sogro e a sogra nos socorresse. Essas horas que eu vejo o desespero da pessoa, e isso vai abatendo, isso vai cansando, isso vai trazendo problemas familiares, conjugais, isso vai trazendo uma hora de desespero que olha para a criança, e sem que ela mereça, a gente ainda fala: antes não tivesse nascido, para sofrer dessa maneira. Sabe que você não tem nada para pôr na boca da criança? Eu não passei isso com minha esposa. Ela nunca falou isso, mas eu muitas vezes pensei sim, porque o desespero tomava conta. 3 crianças pequenas para você sustentar, 3 crianças pequenas para você educar, 3 crianças pequenas para você pôr na escola, 3 crianças pequenas para você trocar. Pastor, mas passou tudo aqui, ó, tremendinho. Nenhum mais usa fralda, não precisa de leitinho não mais. Agora é só alegria. Agora eu estou descontando neles o que eles fizeram para mim. Vai lavar a louça, vai ajudar a mãe, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai lá, ajuda, vai. Ó, a escola, você não queria entrar na escola, você tinha que entrar na escola, não tinha, agora quero nota boa. Agora é a hora de eu cobrar deles aquilo que eles me cobraram de mim antes. Sabe o que? Atenção. Sabe o que? Preocupação. Sabe o que? Dedicação. Sabe o que? Eu e minha casa servimos ao Senhor, eu, meus filhos, minha esposa. Claro que servimos. Eles estão debaixo da minha ordem. Quero ver na hora que tiver liberdade. Quero ver a hora que as asas estender. Quero ver a hora que eles tiveram a noção e a cabeça deles o que é ter um compromisso com Deus, se eles vão permanecer e eu vou poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Será? A Bíblia diz: ensina o caminho do menino deve andar, que ele não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Só que tem um porém, o livre-arbítrio dá a direção para ele fazer o que ele quer, que ela quer. Nós ensinamos que não é bom, mas é amanhã. E amanhã? Será que o coração vai estar voltado para Deus mesmo? Na hora que eles passarem pela mesma dificuldade? Eu e minha esposa precisamos encarar um ao outro numa situação que praticamente era um divórcio de tabela. Será que é um divórcio de tabela? Você fica aí, eu vou trabalhar fora, tá? E 4 meses eu saí de casa e não voltei. Uma mulher 4 meses sem seu marido, um marido 4 meses sem sua esposa. 4 meses é muito tempo.
Hoje nós ficamos longe um do outro um dia, já trocamos mensagens, você faz falta, por que você não está aqui? Volta logo. Um dia. Eu fiquei 4 meses. E na época eu lembro que eu não ia voltar. Na minha cabeça estava assim, eu não vou voltar. Ela vai se cansar de me esperar. Ela vai desistir. Não ligava para ela, não mandava mensagem para ela, nada. Não procurava nada. Eu só voltei porque houve uma circunstância que a minha sogra conseguiu me achar por telefone, nem eu sei como. Ela conseguiu me achar e me disse que ela estava sofrendo muito. E os médicos tinham desenganado ela já. A saúde dela não estava boa, sofrimento. Desenganaram ela. Prometeram amputar a perna dela e se ela passasse por isso bem, se não, mandaram se preparar. Grávida do primeiro filho. Olha o desespero. Só Deus para ajudar. É só Deus. E eu voltei só por causa dessa frase. Se você ainda tem um pouquinho de amor, nem que seja um pouquinho, bem pouquinho, volta, porque ela precisa de você. Isso mexeu comigo. Foi por isso que eu voltei. E quando eu voltei, pela misericórdia do Senhor, as coisas mudaram, ela se empolgou de volta, ela melhorou. Não sei se aquilo ali podia ter acarretado, porque nós perdemos um filho, e na perda do filho eu fui embora. Ah não, era da Carol daí, né? Não é da Gabriela, era da Carol a situação. Já tinha o Gabriel, tinha falecido o Rafael, era da Carol. É. Nós tínhamos perdido um filho há poucos dias. Se não me engano, esses mesmos 4 meses, porque aí o menino faleceu e eu fugi. Eu não conseguia olhar para o rosto dela, não conseguia ver a cara do meu filho, porque eles eram muito parecidos. E doía, eu sofria de ver o outro. E eu fugi. Sabe o que você, quando volta a ver as pessoas se animando de volta, Deus agindo, e nós não éramos crentes não. Nós éramos pessoas que viviam no mundo, conforme a nossa vontade. Eu fumava, eu bebia, eu jogava. Ela tinha uns palavreados, não que eu era. Só Deus a causa. Ela, quando ela ia xingar alguém, santa era a palavra mais bonita que saía. Ela tinha um braço pesado, ela tinha uma mão pesada mesmo, você correr dela também. Pequenininha, baixinha, mas valente. Tinha que, se não apanhava. Ou se matava, né? De repente não apanhava, mas se matava. Tinha que, é pequenininha, baixinha, valente, corre então. Aí deixava ela uns 3, 4 dias assim, olhando, quando é que ele vai voltar de casa? Tipo assim. Claro que eu voltava de noite, né? Não ficava esperando dar 3, 4 dias. Voltava 11h30, meia-noite, 1h, às vezes eu passava a madrugada trabalhando, voltava 6h30 do outro dia. Para que nós pudéssemos suportar um ao outro. E depois que aconteceu isso, ela buscou essa casa de oração aqui, essa aqui. Ela buscou essa aqui. Onde nós estamos hoje pastoreando. E o que era uma catástrofe, um desastre na nossa vida hoje, é a razão de nós vivermos. É a razão de nós estarmos juntos. É a razão de nós permanecermos lutando. E não é porque ela é 100% certa, não é porque eu sou 100% certo, não é porque ela não tem pecado, ou porque eu não tenha pecado, não, porque nós somos 2 miseráveis pecadores. Mas, uma coisa é fato: Deus se agrada com aquele que põe na sua cabeça: eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero diferença, eu quero sair dessa vida. Irmãos, eu já falei isso muitas vezes, mas o Senhor põe no meu coração para falar de novo, e eu vou falar mais de uma vez. Um epilético e uma pessoa com trombose. Era assim que nós vivíamos. Cada dia que ia no médico com um pensamento assim: vou amputar a minha perna. Qualquer momento, qualquer instante, qualquer segundo,
E eu falava para ela: ó, você não vai ter marido por muito tempo, se prepara. Nós casamos, eu falava isso para ela. Uma hora ou outra eu caio no meio do caminho aí, passa um caminhão por cima de mim. Eu carregava uma bicicleta, irmão, sabendo que eu não podia andar nem de bicicleta, porque eu tinha convulsão. Como uma vez eu tive convulsão andando de bicicleta, e aconteceu de umas pessoas que moravam ali perto daquela descida grande ali, que eu não lembro o nome da rua, me viram eu cabonteando assim, ó, cabonteando, e a bicicleta deitou para um lado e foi camboteando até eu cair bem devagarinho. E falaram assim, foram lá no meu sogro e disseram: vai lá buscar o menino, porque ele está bêbado. Só que eu não bebia para os outros verem. Eu bebia em casa, bebia com os cunhados, quando os cunhados estavam juntos. Mas sozinho não deve beber. Aí disseram: não, mas ele não bebe, sozinho não bebe. Vamos lá ver o que está acontecendo. Ele estava tendo convulsão. Eu podia ter se matado, podia o carro ter passado por cima de mim, desacordado, tendo convulsão. Podia ter me arrebentado, a bicicleta capotada naquela descida gigante, que hoje ainda ela é asfaltada, no tempo era pedregulho. É só a mão de Deus para segurar, irmãos. E é assim que nós vivemos. Uma pessoa que não tinha esperança de sarar, de ser curado nunca. Tomar Gardinal, não misturava com álcool. Tomar Gardinal misturava com nicotina. Tomava Gardinal, não era pouco não, era uma dose alta. E todo dia 3 vezes. Para controlar as convulsões. Não tinha esperança de viver muito tempo não. Um médico, quando eu tinha 14 anos, olhou para mim e disse assim para o meu pai: se ele chegar aos 20, é muito, porque ele está tomando muito Gardinal e a massa cinzenta dele vai virar uma gelatina. Ou ele vai vegetar, ou ele não vai suportar. E eu era meio abobado mesmo, porque quem veio falando assim, hoje eu sou chique no último. A bobada era pouco. Não falava coisa com coisa às vezes. Desespero, gritava, saía gritando com os outros, desesperado. Minha esposa também não podia botar o pé no chão. Uma perna bem maior do que a outra e roxa, escura. Não sei se você conhece trombose, você já viu? A necrose, a pele. E depois da pele, os ossos. E hoje eu olho a minha esposa, depois de 13 anos na presença de Deus, uma perna clara, limpa. Ficou sim, para nós lembrarmos uma sequela, ficou. Se você olhar para ela, você vai ver que tem uma diferença de uma perna para outra, mas ficou sequela para nós lembrar de onde nós saímos. Ficou sequela em mim sim, das convulsões, que disseram que nunca eu ia poder me libertar aqui do Gardinal, e faz só 13 anos que eu não tomo